Bom, deixa eu ir para o link do Ligado na Cidade para me conectar com o Dr. Roger Bersotti, que é cirurgião geral. Bom dia, doutor. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor aqui com relação à pronúncia correta do seu nome. Bersotti ou Bersotti? Bom dia. Bom dia. É Bersotti. Bersotti. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Obrigado por senhor nos atender nesse dia. É um dia de trabalho para o médico. O dia do trabalhador também é um dia, muitas vezes, com uma rotina também bastante intensa, obviamente, dependendo, né, da dinâmica, como é a vida profissional dele, atendendo num hospital, numa clínica, ou num consultório. No caso de consultórios, que são consultórios particulares, né, nós temos hoje que dá folga, né, para as nossas secretárias, para o pessoal que atende lá no consultório. Mas médico está sempre o tempo todo à disposição da população. Então a gente queria falar com o senhor sobre um assunto que o senhor tem também um conhecimento muito grande. Nós estamos no mês aí de conscientização, dia 7 agora, né? Daqui mais alguns dias nós temos o Dia Internacional da Luta contra a Endometriose. Quando se fala em endometriose, talvez por falta de uma informação, talvez até por conta dessa correria no dia a dia, as pessoas que não têm muito acesso à informação ou que têm pouca informação, digamos assim, passa a endometriose pelo ouvido e não percebem muito do que se trata, né? E isso aqui é algo que interfere muito na vida produtiva, principalmente das mulheres, doutor. Exatamente. O senhor chegou a um ponto que é uma das coisas que a gente nota muito no consultório. O paciente, quando procura auxílio, na história pregressa dessa paciente, ela tem problemas desde a escola, muitas vezes, com falta em algum período do mês na escola, por incapacidade, por muita sintomatologia, e são pacientes que às vezes convivem com isso por 10 anos, e aí de uma hora para outra, por uma entrevista dessas ou por ver alguma coisa na internet, o paciente acende uma luz e vai procurar ajuda. Isso ocorre principalmente assim, nesse período que o senhor está comentando aqui, né, com o adolescente. Nós temos um volume tão grande de informações na internet, hoje em dia, disponibilizadas ali a qualquer momento, mas nem sempre o jovem, nem sempre a jovem busca essa informação, até por conta da própria formação, é a questão ali da idade, a questão da cultura que ela vai vivendo, né? A menos que nós temos essa preocupação dentro das famílias, em que o pai ou a mãe estimulem o seu jovem, a sua jovem, a buscar entender melhor o seu universo, senão acaba ocorrendo o que o senhor comentou aí nos consultórios, de repente, né, surgem pessoas que estão absolutamente duvidosas e já com algum tipo de problema. No caso das mulheres, endometriose especificamente falando, qual o percentual de mulheres que acabam sendo afetadas pela doença e talvez possam ter algum impedimento, talvez para o resto da vida, né, nessa questão produtiva? Ou seja, são mulheres que não vão poder gerar filhos depois, né? Eu vou considerar 3 perguntas que você fez agora. O percentual desses estudos mostram 1 em cada 10 mulheres. É bastante, né? Bastante. Na idade reprodutiva. Como é considerado uma doença crônica, esse paciente, mesmo depois desse período, ou antes do período reprodutivo, ali bem no início da idade da adolescência, esses pacientes já têm doença, mas muitos acabam não percebendo ou achando aquilo que é considerado normal. A terceira parte da tua pergunta, tu falasse, desculpa, tu pode repetir? Estava me referindo justamente a essa questão de nós termos uma disponibilização de informação tão vasta, tão intensa, tantos terabytes de informações, e que muitas vezes o jovem passa despercebido, passa batido por alguma informação, e é uma questão muitas vezes cultural, ou seja, depois é um paciente que vai parar num hospital, vai parar num atendimento clínico, enfim, né, com algum tipo já de problema bastante avançado, né? Essa doença, o ideal, como qualquer outra doença, o diagnóstico precoce facilita o tratamento, fica mais fácil, o resultado do tratamento fica mais fácil. Então, são pacientes que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor vai ser o resultado. Muito bem, são 11 horas e 51 minutos agora, 11h51, estou conversando com o Dr. Roger Bersotti, que é cirurgião geral e traz para a gente aqui alguns alertas que são importantes, né? Dia 7 agora é o Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, uma doença que é uma das principais responsáveis pela dificuldade de engravidar. Doutor, a partir do momento que nós temos aí habilitado no nosso organismo, no caso especificamente das mulheres, né? O seu período, que já é o período reprodutivo,
positivado, vamos dizer assim, habilitado, como eu falei aqui ainda há pouco, qual seria o período ideal para começar a fazer algum tipo de acompanhamento, para constantemente dentro da sua rotina de exames, de observação da sua saúde, incluir também exames que tenham uma especificidade com relação a esse assunto? Na verdade, o paciente, quando ele tem alguns sintomas que chamam a atenção, o paciente tem que levar em consideração pesquisar endometriose. Sintomas são dor incapacitante no período menstrual, cólicas menstruais incapacitantes, que é aquilo que eu falei no início da entrevista. O paciente, muitas vezes, quando chega no consultório, tu vai fazer a entrevista com ele e ele já conta que com 12, 13 anos, ela tinha 2, 3 dias do mês que ela não conseguia ir na aula. Muitas pessoas consideram isso como uma pessoa mais sensível, só que quando a gente faz o procedimento cirúrgico nesse paciente específico, a gente vê que não é a sensibilidade aumentada, é doença mesmo. O paciente tem muita doença. E é uma doença que causa um processo inflamatório na pelve, que eu sempre comento aos pacientes que a gente tem locais no nosso corpo que tem mais receptor para sensibilidade, seriam nas extremidades das mãos, no rosto e na pelve. Então, se tu tem uma doença inflamatória no local que é cheio de sensor, então é óbvio que o paciente vai realmente ter mais sintoma, mais dor. Esse paciente, então, tendo esses sintomas, ou no período já da fase adulta, dor na atividade sexual, pacientes com sintomatologia de infecção urinária de repetição, só que nunca se comprova no exame de urina bactéria, ou seja, o paciente tem sintomas de ardência para urinar, desconforto para urinar, mas nunca tem bactéria. Então, como que o paciente vai ter uma infecção, mas não tem o agente causal? Esses pacientes têm sintomatologias que levam sempre a pensar em endometriose. Esses pacientes têm que procurar auxílio médico. E muitas vezes o paciente já procura auxílio médico e algumas vezes ele leva o diagnóstico que isso é normal. Mas não é normal, né? O paciente não tem que ter dor quando vai ter relação sexual. O paciente, quando está menstruado, não tem que ficar em casa 2, 3 dias. Isso não é uma coisa normal, né? Muito bem, 11h54, 11h54, para a gente fechar aqui, doutor, esse assunto ele é bastante amplo. Dia 7 tem aí, obviamente, uma série de informações surgindo, né? Nós já temos alguma coisa na imprensa mostrando sobre a importância da conscientização cada vez mais rápida, ou seja, cada vez mais rápido, que eu quero dizer é que a mulher tenha que ter uma identificação, tenha que ter, não diria uma identificação, mas teria que ter uma preocupação maior, né? Com esse aspecto também. Endometriose é o tipo da situação que pode incapacitar a mulher se não tratada a tempo. Obviamente que a doença tem tratamento, né? Como é que as pessoas podem encontrar o senhor? Quais são as suas redes sociais, onde elas possam trocar alguma informação com o senhor? O senhor certamente também deve ter aí a disponibilização de materiais, né, que dentro dessa área sejam importantes para essas mulheres, né? Sim. A gente tem feito mais matérias sobre isso no Instagram. Pode me encontrar lá fácil como Dr. Roger Berceau. Lá tem vários assuntos abordando a respeito da endometriose, da sintomatologia, do que fazer, os procedimentos que o paciente tem que pensar, pesquisar. Então, eu acho que lá traz uma série de esclarecimentos que facilitam os pacientes. O paciente lá, se ele tiver algumas coisas que fechem com a sintomatologia dele, ele tem que procurar um especialista. É uma doença que pode ser incapacitante, como você mesmo falou. É uma doença que tem tratamento e que o paciente tem como ficar bem. Na verdade, eu tenho vários pacientes de pós-tratamento que deixam relatos espontâneos lá sobre como que ficou, qual foi o resultado. E isso é uma das coisas que nos estimula cada vez mais a tratar esse problema e tentar resolver o máximo possível os pacientes ter a sua vida normal, que isso é possível, né? O paciente tem que entender isso, ele tem que aceitar, porque muitos pacientes já têm um diagnóstico tanto tempo que o paciente já está convencido que é assim mesmo, e não é. O paciente tem como ficar bem. Pois não, doutor, o senhor é muito gentil, obrigado por nos atender neste feriado, uma boa semana para o senhor, sempre à disposição aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, um abraço.